Meu síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas aí para você, para o seu condomínio. Começando mais uma live aqui, o nosso projeto de síndico para síndico, né? Esse papo direto e reto com todos os nossos amigos síndicos aí, com essa ideia de trocar conhecimento. Eu aprendo com você, você aprende comigo e vice-versa, né? Mandando um abraço pro Renan, pro Bruno, Capital Síndico aí, né, pessoal, gente bacana, Cabral Síndico também, e vamos que vamos. Hoje eu vou receber um amigo Marcelo, ele que é síndico aqui em Brasília, premiado, faz um trabalho maravilhoso, e hoje eu vou aprender bastante com ele, e espero que vocês também aprendam, que todos nós possamos aprender, desenvolver, expandir nossa consciência aí, que é infinitas possibilidades, né? E já convido você no nosso canal no YouTube, Inteligência Condominial. Tem várias playlists lá para ajudar você, amigão síndico, a ter uma gestão de alta qualidade. Tem inteligência emocional, tem os nossos podcasts, né? Tem muito conteúdo para ajudar você, amigão síndico, todos nós aí a ter uma gestão de qualidade. Porque todo dia é um aprendizado, todo dia é uma vivência, inteligência emocional no nosso dia a dia, para a gente poder fazer coisas que façam mais sentido para a gente, né? Que nos leve sempre para a prosperidade. Lembre-se, você é livre para escolher o caminho que você quer seguir, o que você quer sentir, sempre pode dizer não e principalmente se priorize, né? No universo condominial é só pancada, né? Só pancada, só cobrança, né? A gente trabalha muito na solidão também, por isso que a gente tem que criar esse universo e se conectar com outros síndicos, né? É por isso que eu levanto essa bandeira, a gente tem que ser mais unido, porque eu aprendo um com o outro. Ser síndico não é sobre o conhecimento, mas sobre a experiência, sobre a vivência, sobre sabedoria, né? E vamos que vamos, aguardar aqui meu amigo Marcelo na live, para a gente poder começar esse bate-papo, que é o de síndico para síndico. Já tem acho que mais de 70 entrevistas lá, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma, cada um passando a sua experiência, e é uma oportunidade ímpar a gente poder aprender, né? Até falo que deveria ter mais síndicos nos palcos das palestras, nos eventos, né? Porque só quem é síndico ou quem já foi síndico sabe como é que funciona, como é que é essa demanda, né? E infelizmente vivemos num país da qual não valoriza o profissional ainda, porque eu tenho certeza que isso está mudando, modificando, né? Porque quando a pessoa é um gestor profissional, é um ambiente com mais qualidade, com mais respeito, com mais vivência. E vamos que vamos, de síndico para síndico. 3, 2, 1. Um dia vai dar certo. Vamos lá, o Marcelão entra aqui. Opa, Olá, boa noite! boa noite. E aí, tudo bem, Marcelo? Como é que tá? Tudo bom? Quero falar com você e com a sua audiência também. Eu tô falar com você, aprender, porque esse aqui é um homem fera, tem muito insight para passar para todos nós hoje, que é essa ideia de síndico para cima, para a gente poder aprender um com os outros, né? Eu acho que a grande sacada desse projeto é isso, né? Ô, Marcelo, como é que você se tornou síndico, meu jovem? É, vamos lá. Bem, então, eu estou falando aqui de Brasília, moro e trabalho no Sudoeste, moro no Sudoeste desde 94, né? Para a audiência aí que está fora de Brasília, eventualmente, o Sudoeste é um bairro que foi criado em 92, então eu mudei em 94 para esse bairro, que o bairro crescer, se desenvolver. E assim, aqui tem no bairro Sudoeste, tem um grande prédio comercial que chama o Centro Clínico Sudoeste. E eu fui síndico 8 anos desse prédio, não sou mais, né? Mas, em poucas palavras, o meu pai é médico, então meu pai tinha comprado uma sala lá nesse condomínio, é um condomínio comercial, e quando eu assumi lá em 2012, era um prédio bastante problemático, digamos assim. É um prédio que, apesar de ser o maior prédio comercial do Sudoeste, mas é um prédio que lá ele foi fundado em 2003, ou seja, agora dezembro de 2023 ele fez 20 anos. Eu acho que até mereceria uma comemoração, mas lá ninguém fez nada, não teve celebração nenhuma. E eu falo isso até com um pouquinho de mágoa, até dando uma espetada lá. Mas o Centro Clínico Sudeste é um prédio comercial, um prédio que ele é 100% voltado para a área de saúde, então são clínicas médicas, odontológicas, psicologia, vendas de produtos médicos, hospitalares, né? Então é um condomínio com mais de 90 empresas em funcionamento. E o que muita gente não sabe, às vezes, né,
nesse tempo que eu fiquei lá, 2012, 2020, é que interagia como se aquilo ali fosse tivesse um dono, né? Porque tem mesmo shoppings, muita gente não sabe, mas normalmente os shopping centers é um único dono e ele aluga para todas aquelas empresas que estão lá ocupando. Mas o Centro Clínico Sudoeste é um condomínio, ou seja, cada pessoa é dona de um pedacinho, e no caso lá o meu pai era dono de 0,5%, que era a nossa sala. Então 99%, 99,5% do prédio não era nosso. Mas, assim, o Thiago, agradecendo mais uma vez o seu convite, né? Então, em 2012 eu assumi esse prédio, ele tinha bastante, assim, tinha problemas financeiros expressivos, tinha problemas jurídicos muito expressivos. Então, você pensa, em 2012, né, o prédio é de 2003, então lá em 2012, 13, eu tive que retomar uma agenda jurídica que o síndico de 10 anos atrás deveria ter feito, né? E também tinha muitos problemas estruturais no prédio. Então, foi um desafio muito grande, o que me levou a, basicamente, me dedicar em tempo integral àquele prédio. Então, algumas pessoas me falam, por que você não assume outro prédio? Tal. Teve até um momento que eu, simultaneamente, fui síndico do meu prédio comercial, né, desse prédio comercial e do meu prédio residencial também. Mas eu costumava falar, Tiago, que eu era o único morador do prédio, né? Que é um prédio comercial, naturalmente, então não tem moradores, mas eu com muita frequência dormia lá na sala comercial, era jovem, tinha muito amor no coração, e com o passar do tempo fui resolvendo esses problemas, então promovi muitas ações judiciais, né, com aprovação de assembleias. Eu fui vítima também, né, a gente joga pedra e recebe também muita pedra, então seja construtora, um determinado inquilino lá que tinha um imóvel que era muito importante lá para o contexto, moveu ações judiciais contra mim. Então, assim, emocionalmente foi uma experiência bastante desgastante, né? Mas o que eu costumo falar, sabe, Tiago, e eu falo isso talvez assim com um certo orgulho e com um certo desprezo, mas em 2012, 2012, 13, 14, 15, então resolvendo esses problemas, reerguendo o prédio, e lá por volta, a gente até parece que é um passado muito distante, mas lá em 2017, 2018, eu participava de muitas entrevistas em rádios também, quando nem era tão popular essa questão de podcast, que hoje está estourado, inclusive eu sempre acompanho o seu também. Então, participava de entrevistas de rádio, e especialmente, Tiago, que eu acho que o ponto mais positivo que vale a pena mencionar é que lá eu comecei a organizar, essa parte jurídica começou a caminhar por conta própria, mas eu vou só dar um salto lá para 2020, que quando eu saí lá em 2019, depois de uma briga judicial de décadas, né? 2003, o início do prédio, lá em 2019, uma briga com a construtora, quer dizer, o condomínio passou a ser dono de um terço do prédio, né? É louco você imaginar, né, para a audiência, que o condomínio normalmente não é dono de nada, né? Mas tinha uma área de garagens lá, que quando eu assumi, tinha uma dívida de R$ 1 milhão, lá em 2012, e essa dívida, ao longo dos anos, foi aumentando. De 1 foi para 2, de 2 foi para 4, de 4 foi para 8, e lá em 2019 essa dívida estava em R$ 10 milhões, do condomínio com a construtora, né? E aí, depois de um acordo, o condomínio passou a ser dono de 153 vagas de garagens, vagas autônomas, e também do estacionamento rotativo do prédio, que ele fica localizado no segundo subsolo do prédio. Então, foi uma vitória muito expressiva, né? Com o apoio dos condôminos também, sempre me apoiavam ali nas assembleias, mas aí depois o condomínio passou a ser dono de um patrimônio bastante expressivo, né? E aí essa empresa, né, esse estacionamento rotativo, o inquilino depois saiu, depois de uma ação de despejo, e aí eu, como síndico, coloquei uma nova empresa para administrar lá, e aí o pessoal viu que dava muito dinheiro aquilo ali, e era um negócio totalmente desprezado, mas aí virar, esse dinheiro aí é muito bom, esse dinheiro não pode ficar com essa empresa aí que o síndico colocou para administrar. Então, houve uma revolta popular lá, especialmente em 2020, que foi o auge da pandemia, mas envolveu também, assim, principalmente essa questão desse estacionamento, pelo dinheiro que ele gerava, claro que boa parte do dinheiro era para o condomínio, mas o que eu costumo falar, Thiago, desculpa o meu monólogo, mas é que eu era praticamente
o pregador do evangelho lá na rodoviária, né? Falando, Jesus está voltando, o fim está próximo. E as pessoas não tinham interesse nenhum de participar de condomínio, nenhum, zero. Tinha assembleia lá, você pensa, são 139 salas, teve assembleia que eu fui sozinho, eu encarregado. Ou seja, era um desinteresse das pessoas, ou até mesmo uma confiança que eu estava fazendo certo, as pessoas estavam vendo as coisas acontecerem, né? Então, eu falei de 2012, falei de 2020, e já vou passar a palavra para você, Thiago, mas eu acho assim, que mais importante para quem conhece o prédio, o Centro Clínico Sudoeste, é que tinha uma cobertura lá de policarbonato, e a gente depois fez um projeto de arquitetura que envolvia 4 aspectos de renovação do prédio todo, 4 etapas, e uma das etapas era a troca desse policarbonato, que já estava muito velho, que esquentava, dava um efeito estufo ali, o pátio central estava muito quente. Então a gente optou por fazer a primeira etapa dessa obra, que foi a substituição do policarbonato, com a demolição bastante expressiva lá da estrutura, com a instalação de uma lona tensionada, que esse material que é utilizado em estádios de futebol, estádios bem modernos. Então, para quem está aqui em Brasília, por exemplo, essa estrutura de lona tensionada, você tem ali no Centro Clínico Lúcio Costa, você tem no Casa Parque, você tem ali no Parque Shopping também, aquele corredor que liga no estacionamento ao Parque Shopping, aquele é lona tensionada. Lá na rodoviária de Brasília também é lona tensionada. Lá na UNB, que é aquele centro de eventos, é uma lona tensionada. Tem um material moderno, bacana. Mas aí, essa obra em si, com todos os efeitos que eu posso detalhar depois, se vocês quiserem, mas eu ganhei muitos prêmios. Então, eu ganhei prêmio em Londres, ganhei prêmio em Chicago, ganhei prêmio em São Paulo, ganhei prêmio em Goiânia. Então, acho que para um síndico é algo bem raro, né? Tem uma galeria de troféus, uma galeria de medalhas que eu tenho aqui. E vale lembrar, eu sou corretor de imóveis, também para a nossa audiência vale a pena dizer, sou corretor de imóveis há 11 anos em Brasília, sou conselheiro do CRES do Distrito Federal, já sou há 6 anos conselheiro lá do CRES do DF, sou corretor de imóveis ativo. Quando eu era síndico, eu era corretor de imóveis também, então eu conciliava a atividade de síndico com a atividade de corretor de imóveis. Então são atividades até bastante complementares, um conhecimento complementa o outro, tem muitas coisas similares, mas aí com os benefícios dessa obra, Tiago, eu ganhei, então, uma série de prêmios, então fiquei muito orgulhoso disso, né? Então, acho que 2017 foi o auge, realmente, da minha carreira, e eu até costumava falar assim, né? Até o final da história é triste, que eu saí lá em 2020, muito chateado com essa revolução popular que teve lá, então, muito magoado com as pessoas, eu me sentia, assim, muito uma falta de agradecimento, uma falta de empatia por todo esse trabalho, por todas essas vitórias que eu brevemente elucidei aqui. Eu saí praticamente expulso de lá, chutado, apesar de ser proprietário, né, indiretamente, no sítio profissional. Meu pai é proprietário de uma sala lá, mas fiquei tão chateado que até depois resolvi sair do prédio, sabe, Thiago? Já não me sentia muita vontade de ir lá, de ver tudo que eu fiz, de ver o que foi feito depois. E algumas coisas que fizeram lá, eu relato para A, para B, falo, nossa, não acredito que foi feito isso, nossa, que sacanagem que foi feito aquilo. Então ficou assim essa mágoa, mas aí esses prêmios, essas conquistas, para mim, como você falar, é muito mais importante que dinheiro, então isso aí ninguém vai me tirar. Eu até estou com uns troféus aqui que eu posso mostrar também se você quiser. Beleza, cara. E aí, assim, Marcelo, é o que a gente fala, Sim. né? Esquece desse processo, né? Eu acho que quem está nos assistindo aqui já passou por isso, eu passo por isso também, porque o que já foi feito. Ninguém lembra disso, né? Acaba que o pessoal esquece muito disso. Marcelo, vamos começar lá, a questão financeira. Você falou que pegou o condomínio com a questão financeira. Que estratégia você adotou para ter essa recuperação financeira do condomínio? A gente tinha esse condomínio aí um pouco atípico, né? Como eu te falei, o condomínio passou a ser dono de um terço do prédio, mas um desafio dele é que, tradicionalmente, durante toda a história, acostumou-se que o quê? Você geria um condomínio que um terço das frações ideais não pagavam condomínio, né? Então, é uma inadimplência, um terço, né? Bastante expressivo, vamos ser sinceros. Mas, quando eu assumi lá, Tiago, também tinha uma empresa de contabilidade que eu acho que, assim, tanto conselho fiscal, assim, profissionais da área de saúde, então, você imagina, é um dilema,
porque num prédio residencial, muitas vezes, né, igual como o prédio residencial que eu moro, né, eu já fui síndico lá 1 ano e meio, mas por questões pessoais resolvi sair. Hoje eu ajudo muito. Então, eu conduzo, sou presidente das assembleias, ajudo lá no condomínio hoje onde que funciona meu escritório também, eu ajudo o síndico, eu assino as atas, mas eu faço esse dever cívico. Mas o que acontece? Lá no prédio na área de saúde, você tinha, portanto, para fazer uma obra. Então, vamos fazer aqui um conselho de obras. Daí você faz um conselho de obras com o quê? Com cirurgião plástico, com ginecologista, com dentista. Então, às vezes, não é um conselho de obra tecnicamente muito preparado. E por essa questão também da análise ali das contas, tanto por essa, acho que talvez uma falta de conhecimento das pessoas, esse desinteresse também pelas questões condominiais, mas aí houve erros contábeis também, a contabilidade, que é uma contabilidade profissional, até bastante conhecida aqui em Brasília, cometeu erros muito graves, e aí viu-se que tinha que aumentar a taxa de condomínio de forma expressiva. É interessante que tem até um conceito no mercado condominial, né? A gente conhece muito taxa ordinária, existe a taxa extra, e existe um outro conceito que talvez poucos condomínios tenham passado, que é a tal da taxa complementar, né? Eu não sei nem se você já ouviu falar nisso, né? Porque a taxa ordinária é o proprietário que paga, a taxa ordinária é o proprietário ou o inquilino que paga, a taxa extra é o proprietário que paga, né, seja ele ocupando ou não lá a sala, e a taxa complementar, como é para pagar, por exemplo, ficou devendo aqui 3 contas de água, ficou devendo 3 contas de luz, tem 2 meses que não paga aqui os funcionários. Como são despesas ordinárias, então, para você fazer esse aporte adicional, você faz uma taxa complementar. Então, a gente fez isso aí no início, e também lá, Tiago, é uma pena depois sem essa falta de reconhecimento, mas tiveram obras expressivas lá no prédio, e elas foram feitas com receitas adicionais que eu criei lá, né? Então, por exemplo, até um pouco com essa visão de corretor de imóveis, eu vi lá, nós tinha uma demanda gigante por estacionamento. E eu vi que tinha áreas comuns do prédio, um pouco abandonadas ali. E olha, aqui tem um buraquinho aqui, tem um buraquinho aqui, dava para um carro, dava para um carro. Aí criei lá 10 vagas de estacionamento, que tira o lixo daqui, tira esse container dali, dá 10 vagas de estacionamento que rapidamente foram alugadas. Tinha um totem lá externo que era operado por um terceiro, depois passou a ser operado pelo condomínio, dava uma receita expressiva também. Outra coisa que eu fiz, e isso é um legado que foi deixado até hoje, é que o pátio central lá do prédio era vazio e tal, então eu corri atrás para a implementação de 3 quiosques. Então hoje tem 3 quiosques lá no pátio central, né? Lembrando que é um prédio comercial, então tem circulação de gente o tempo inteiro ali. Então tem um quiosque que hoje vende suplementos alimentares, tem um outro quiosque que vende bijuteria, presentes, e um outro que vende produtos ortopédicos, calçados, sandálias. E aí isso aí já é uma fonte adicional também de receita. Então, aluguel de vagas, aluguel do totem, né? Aluguel publicitário, aquela televisãozinha publicitária que tem também nos elevadores, é uma receita pequena, mas também contribuía para isso. E junto com também esse aluguel dos quiosques, que era lá um salário mínimo cada um pagava, então 3 salários mínimos. Então, eu não lembro assim exatamente o ano, e era interessante que assim, né, Tiago, às vezes as pessoas, mas tá cara a taxa de condomínio, mas a taxa extra tá cara por causa disso. Eu falei, eu pago também, porque eu era condômino, né? Então eu pagava a taxa de condomínio, eu pagava a taxa extra como todo mundo, mas eu era remunerado para exercer aquela atividade. Então, teve uma obra, provavelmente, se eu não estou enganado, lá em 2016, né, o prédio de 2003, eu lembro. Em 2016, eu fiz uma das obras que era mais emergencial, era a compra de um gerador de energia, porque é um prédio na área de saúde, então acaba a luz, aí o cara está lá fazendo uma cirurgia, está fazendo um procedimento, né, precisa de estar com o ar-condicionado ligado, então é essencial que um prédio na área de saúde você mantenha o funcionamento ali das atividades, né? Então, tinha um gerador que era muito pequeno, foi subdimensionado lá na construção do prédio. Então, depois que as salas passaram a ser ocupadas e centenas de máquinas de ar-condicionado, todas as empresas lá em funcionamento e equipamentos, às vezes de grande porte, na área de saúde, tem uma ressonância magnética, por exemplo, lá. Então, acabava a luz,
eu digo, na cidade, as empresas ficavam paradas. Então, lá em 2016, e tanto a questão financeira como a questão também de segurança. Né? Você está no meio de uma cirurgia, acabou a luz. E aí? Né? Então, em 2016, a gente aprovou lá que ia ter uma taxa, assim, metade do valor foi pago pelos condôminos e metade foi dado pelo condomínio. Né? São essas receitas extraordinárias. Então, aí a gente instalou um gerador de energia, o antigo foi vendido por um preço barato lá, e foi instalado um novo gerador que atende 100% do prédio, e se você tiver diesel lá, ele fica dias e dias funcionando enquanto você estiver colocando diesel. Então foi uma grande obra, foi um grande benefício que foi trazido ali para o prédio, e tem uma facilidade lá no centro e sudoeste, que ele é vizinho de um posto de gasolina. Né? Mas tem uma peculiaridade que esse posto de gasolina, de forma geral, quando acaba a luz na quadra inteira, o posto de gasolina não consegue vender o combustível. Né? Então, normalmente o gerador já tem a sua capacidade lá, você deixa um pouco de combustível já dentro do próprio gerador, pode deixar também um pouquinho alocado, mas se for um problema só pontual ali do prédio, você conseguir comprar diesel, de repente não no vizinho, mas você pega o carro, vai em outro bairro, compra o gerador, você funciona ali bastante tempo. Então, assim, respondendo, então, essas foram algumas coisas que foram feitas para aumentar essa receita, e depois benefícios que foram gerados com isso também para o próprio condomínio, né? Essa visão de gestão mesmo, né? Você viu ali a oportunidade, né, com as vagas, a oportunidade com os quiosques, né? Sim, E o gerador. sim. Era O gerador foi necessário, comprado depois com isso. bacana. Agora eu fiquei curioso com a situação, Marcelo. Vocês falaram que ganharam lá um terço do condomínio, virou para o condomínio, né? Como é que funcionava juridicamente a questão de votos? Quem representava o condomínio? O síndico? Não, é porque, assim, esse patrimônio, ele virou do condomínio lá em 2019, né? Depois dessa briga, né? A dívida era de 1 milhão, lá em 2019 estava em 10 milhões, aí a construtora passou os imóveis como pagamento dessa dívida. Então, o que acontece? A construtora, que era a dona do estacionamento rotativo, que é um imóvel único, um imóvel com uma matrícula, e dessas 153 vagas, ela era inadimplente. Então, ela não podia votar nas assembleias, né? Tinha esse detalhe. Como a dívida estava lá expressiva, então não tinha como a construtora. Porque, assim, se ela pagasse em dia as suas taxas condominiais, aí sim, ela poderia mandar, definir o futuro ali do condomínio. Né? Então, por exemplo, eu participo de um condomínio aqui ali no setor hoteleiro norte. Sou proprietário de uma unidade somente, minha irmã é proprietária de uma outra unidade. Eu acompanho muito ali o condomínio, aprendo muito também, ajudo, mas nesse condomínio, por exemplo, tem uma pessoa física que é dono de um terço do prédio. Ele é dono de, sim, na verdade são 324 unidades, ele é dono de 90 unidades. Ele é muito discreto, ele não é o síndico, ele aponta o síndico, mas ele deixa os debates acontecerem, mas ele levanta a mão lá, a mão dele vale 92 vezes a minha mão lá erguida, né? Mas conta isso lá no Centro Clínico, então, assim, foi uma briga por muito tempo dos condôminos, profissionais da área de saúde, que compraram seus imóveis e tal, contra a construtora. Então, a briga era essa. Bacana. Show de bola. Estamos aqui no Enterro Condominial de síndico para síndico, com essa fera aqui, ó. Hoje nós vamos aprender muita coisa comigo, Marcelo. Marcelo, outra situação. O que você falou lá no começo, né? Que eu venho falando com os colegas nossos, né? As pessoas esquecem, né? A história. As pessoas às vezes não reconhecem o que foi feito, né? E talvez tudo bem. Eu acho que é necessário ter essa rotatividade de poder, mas às vezes a forma que é feita é de uma Exatamente, forma... perfeitamente. Concordo com você. Na verdade, tem que ter mais respeito pela história, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você falou, a gente não combinou isso antes, mas você foi na mira aí, realmente. Não, mas porque eu passo por isso também, né? Às vezes a reforma condomínio, às vezes fica 3, 4 anos, o pessoal começa aquela coisa, esquece a história, esquece o que foi feito, esquece o respeito com o profissional, né? Igual pelo jeito, tu ficou muitos anos, fez muita coisa bacana, e eu acho que mais bacana é o que você falou, é o que você carrega como ser humano, né? Não é nem os prêmios, mas ficou como experiência, o que você fez, você vai passar e ver aquilo, né? Por isso que eu falo que a gente tem que fazer pra gente. Porque se for esperar, a gente não vai ter
Ou vai ter até no momento que você fala um não, ou cometer uma falha. E somos profissionais e a gente comete falhas, faz parte do processo. Por isso que eu sempre me levantando essa ideia da inteligência emocional, levantando essa bandeira, porque eu acho que é o mais importante para o síndico ter essa consciência das suas emoções e lidar com isso. Porque, igual eu falei, né, a gente é solitário, a gente fica sozinho, a gente dá no suor para as coisas acontecer, e lá na frente pé na bunda, porque funciona assim, né? É, eu, essa experiência de vida também, Thiago, eu, assim, né, eu sou, né, minha família é classe média alta, né, meu pai médico, eu sempre estudei em boas escolas, e, né, fiz curso superior, pós-graduação, mas eu sempre tive uma responsabilidade também social com os funcionários, né? Então, de reconhecer o trabalho deles, de propiciar boas condições de trabalho. Então, no final do ano também, eu dava uma cesta de Natal lá para os funcionários, isso também dentro do orçamento ali do próprio condomínio, e propiciava eventualmente treinamentos, possibilidade de quem quisesse estudar também, né, estudar alguns cursos relativos à área de condomínio também, então disponibilizava para os funcionários se revezarem naquilo ali. Então, sempre tive esse lado aí muito humano da coisa, né? Mas eu assim, sabe, Thiago, como falo aqui, eu até te mandei a foto, posso mandar para quem quiser. Eu tenho uma galeria de troféus aqui na minha sala. Então, não são prêmios que eu paguei para receber, e prêmios internacionais. Você imagina, pô, uma data aqui simbólica para mim, 2 de novembro é dia de finados. Mas 2 de novembro de 2017 eu estava lá em Londres recebendo um prêmio. Então, é uma garantia do que eu fiz ali, tem qualidade, reconhecimento nacional e internacional. Mas eu saí em circunstâncias que, como você falou, eu achei que foram muito desrespeitosas, e aquela situação que eu acho muito frio como ser humano também, a questão do rei morto, rei posto rei morto é rei posto, né? Depois, assim, depois tudo que você fez, pronto, agora vamos mudar aqui a mira, nossas solicitações, nossa mágoa, nosso ressentimento para o próximo síndico aí que entrou, né? E assim, eu emocionalmente isso me afetou muito, sabe, Thiago? Também essa contradição de falar, porra, cara, eu sou tão bom nisso, eu dou entrevistas, escrevo artigos, até esse mercado de facilities, facilidades, a gestão predial, a gestão condominial. Então, transitei com muita gente, mais não essa parte de gestão de condomínio, mas gestão predial, gestão de facilidades, digamos assim, né? A gestão de um shopping, a gestão de um galpão logístico. E aí tem muitas analogias também com a gestão de um condomínio. O elevador tem que estar funcionando, sistema de segurança, seja segurança mesmo de acesso, segurança contra incêndio, sistemas, né, de acesso, etc. Tem essa analogia. E assim, é que você tá falando. Esse dia eu tava com um colega meu, mandando um abraço pro Felipe. A gente concorreu, acabou que a gente não ganhou, a gente foi lanchar junto, né? E ele contou uma situação que ele perdeu uma pessoa na época, com escolaridade mais baixa, aquela coisa toda. Eu falei, cara, não é sobre você. O negócio do teu caso não é sobre o Marcelo, né? É sobre as pessoas mesmo. Por isso que eu falo, condomínio é uma coisa que é muito injusta. Né? Não é igual uma empresa, igual se fosse o cara na empresa, estaria na empresa até hoje, porque, pô, o cara produziu, o cara, pô, o trem prosperou, pô, está melhorando, e outra coisa, todas as suas ações, todo mundo colheu, né? Porque o condomínio ficou melhor, teve pessoas mais, né? São coisas talvez que as pessoas não fazem essa mensuração, né? E aí é que eu falo, né? Não é sobre você. Eu sempre falo, você saiu do condomínio, você saiu, não é que você não fez o melhor, é porque, infelizmente, a gente vive num local que é muito estranho, porque as pessoas não fazem uma avaliação de gestão, ou às vezes a pessoa nem entende de gestão, né? Vai porque a pessoa falou, não busca informações, igual você falou, pô, você é para assembleia só você e o cara lá. Então, pô, as pessoas não querem participar. E elas não entendem uma coisa. Elas têm que participar para a coisa evoluir. Porque, igual você falou, você faz coisas bacanas, legal, mas se a comunidade também não se envolver, acaba que você vai remando sozinho. Isso é ruim para todo mundo, né? Para o síndico e para a galera também da gestão. Porque a gente começar a entender, condomínio, ou comercial, ou micro, ou residencial, o que for, gente, é coletivo. Né? Todo mundo evoluindo. E aí fica o insight para o pessoal, saiu do condomínio, aí você fala assim, pô, cara, eu fiz uma melhor.
tá bom pra caramba, cara. Esquece outras pessoas. Porque, assim, condomínio, infelizmente, é dessa forma. Né? As pessoas são injustas, as pessoas não. Você faz 1000 coisas certas. Se fizer uma coisinha mais ou menos, acabou. Então, assim, é muito isso, né? Centrar, você fez, entregou o melhor. Outra coisa, o que você fez ficou para a eternidade, né? Que vai estar lá, não vai passar. O mais bacana é. E aí tem que trabalhar. Né? Pra você ver, você que é um cara que aparentemente é um cara emocionalmente equilibrado, mas a gente sente mesmo, né? A gente fala, pô, cara, eu fiz tanta coisa, não teve esse reconhecimento. Então a gente sempre tem que estar cuidando das emoções, entendendo que é um trabalho continuado, todo santo dia. E condomínio mais ainda, né, Marcelo? Porque só. Mas o que eu falei, Thiago, eu acho que isso deve acontecer, seja em condomínios, ou empresas, ou associações setoriais, ou em conselhos de classe, por exemplo. Eu sou, como falei, sou conselheiro do CRES-DF, mas assim, uma grande mágoa para mim é que eu falei, nesses 8 anos, foram anos de muito trabalho, de dedicação integral, praticamente. Eu dormia lá com muita frequência. Eu acho também, como eu costumo falar, Thiago, você falou o que eu penso, assim, a gente, né, como ser humano, por mais estudo que você tenha, por mais boa vontade, você tem uma limitação de visão, tem pessoas que vão chegar com uma outra visão. Eu acho que essa alternância de poder é muito importante, sem dúvida, porque às vezes entra com alguém com uma visão diferente, vai dar mais prioridade para outras coisas, vai ter mais energia, talvez, entrar com a motivação, com um ânimo muito grande. Né? Por exemplo, eu vejo aqui no meu prédio residencial, que ele é de 2007, né? Então, entrou um síndico agora, que é morador desde o início, mas o cara entrou com uma energia muito grande, com amor no coração. Eu vejo ele lá na garagem, eu vejo ele acompanhando obras, eu vejo ele na portaria, e eu acho muito bacana. Então, igual eu falo assim, eu tecnicamente talvez seja melhor que ele, mas longe de eu ter esse entusiasmo, essa alegria, esse amor, eu vejo esse síndico fazendo, né? Mas o que eu acho, mais uma vez, que parece uma terapia aqui, psicológica, Tiago, e assim, eu até vi que você é uma pessoa bastante espiritualizada também. Depois desse choque, como foi essa minha saída, como eu costumo fazer essa analogia também, né? Eu era o pregador do evangelho, um prédio abandonado, tudo estragado. Você vê as fotos, você vê, nossa, o Sudeste é um dos bairros mais ricos do Brasil, é um prédio comercial do Sudoeste. E você via ali a estrutura externa, via a estrutura interna, era deprimente realmente, né? A copa ali dos funcionários tinha barata lá, assim, na área de saúde, barata, realmente, assim, desumano para secretárias, recepcionistas que almoçavam lá, pô, conviver com barata, num prédio tão nobre como aquele, né? Mas o que eu falo, Thiago, assim, eu via, eu entendia muitos números, conhecia muito o projeto, mas eu falei assim, eu sei que agora a gente está passando por uma turbulência muito grande, e depois que eu resolvi esses problemas jurídicos, vai entrar numa velocidade de cruzeiro, e talvez eu não tenha que me dedicar tanto tempo a esse condomínio como eu dedicava. Minha vida era aquilo ali praticamente. Mas aí veio a pandemia, lá em março de 2020, e aí o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a decretar o lockdown. Então, é isso que eu senti um desespero por parte daquelas pessoas que talvez não tinham uma reserva financeira, não estavam tão preparados ali com aquela situação. Apesar de eu sempre repito que a área de saúde ela manteve-se funcionando. Então, a academia teve que fechar, o cinema fechou, a loja de roupa fechou, só que a área de saúde se manteve. Então, eu vi coisas lá também, Tiago, por parte de profissionais da área de saúde, que eu achava um absurdo ver profissionais da área de saúde com aquele tipo de postura, com uma doença que prometia ser muito mais mortal do que efetivamente foi, né? Então, houve lá um pleito por redução de taxa de condomínio. Não, vamos reduzir a taxa de condomínio. Mas reduzir como? Eu não vou reduzir numa canetada aqui taxa de condomínio. Né? Porque você está com problema financeiro, atende um paciente a mais que resolve a sua vida aí toda. E aí teve reunião presencial, você imagina, uma reunião presencial na área de saúde, profissionais que estavam em hospitais públicos, pacientes, profissionais que estavam atendendo pacientes que possivelmente estavam contaminados com essa doença que a gente imaginava lá em 2020, que seria devastadora, não foi tão devastadora como efetivamente se projetava.
Então, fazia reunião presencial em ambiente fechado com um monte de profissional da área de saúde com a roupa que ele acabou de atender, provavelmente para pacientes contaminados. Então, foi uma coisa, eu não sou profissional da área de saúde, mas uma das coisas que me doeu muito, e também faz da Assembleia aquela revolta popular, como se o síndico fosse responsável pela pandemia, pela crise financeira que as empresas estavam passando. Mas é o que eu falo, Thiago, assim, só para concluir, eu fico muito triste assim, que depois desses anos organizando a casa, agora eu vou gerir isso aí com mais tranquilidade. Aí veio a pandemia, tá, eu sei gerir, eu fiz lives durante a pandemia, até para uma grande revista de infraestrutura, eu ia presencialmente ao prédio, diferente de muita gente estava com medo, eu estava lá diariamente, de máscara, de luva, tomando as precauções necessárias que a doença requeria, mas eu aí, assim, circunstâncias muito chatas. Falei, pô, agora que o filho está crescido, jogando no Barcelona, ganhando um salário bom, agora todo mundo quer ser pai do menino, né? Então, eu até fui numa associação aqui religiosa, Tiago, é uma associação aqui, que é uma associação religiosa, que eles vão vender, eles têm um grande lote lá no Parkway, e aí eles dividiram, metade do lote vai ser a instituição religiosa e metade eles vão vender. Então, é uma venda, esse lote lá dessa instituição religiosa está avaliado em 8 milhões de reais. Mas aí as duas dirigentes, sabe? Eu falei com a presidente e com a diretora financeira, não, a gente não tem nem 2 mil reais aqui para consertar o telhado, tal, a gente está com dificuldade financeira. Aí eu falei, essa questão deles, ninguém quer pegar isso. Aí eu falei, olha, se vocês venderem esse lote aí, colocar 8 milhões de reais no cofre, você pode ter certeza que vai ter um monte de gente querendo assumir agora aqui a entidade, para fazer as obras, para indicar os seus prestadores de serviço, para indicar suas empresas de construção. Eu falando isso assim para a senhora, falei, experiência pessoal. Então, depois que esse lote foi vendido, vão esquecer todo esse trabalho que você fez jurídico, desmembrar esse lote, o esforço comercial da venda. 8 milhões no cofre, dá para falar, tia, vou chutar sua bunda aí, agora o negócio é meu, sabe? Então, é muito frio, é a essência do ser humano. Mas eu acho ainda, sabe, Tiago, que eu não vou mudar muito também a minha essência. Né? Eu até falar em 2012, eu tinha 32 anos de idade, era um menino jovem, com muito amor do coração. Hoje, em 2024, estou com 44 anos, então a vida vai te deixando mais duro, mais realista, mais precavido também com o que você deve falar, como falar. Então, mas eu acho que essa essência de poder ajudar, de querer contribuir, isso aí eu não vou tirar. Né? Isso aí ninguém vai tirar de mim, esse brilho, essa vontade de poder ajudar, contribuir com pouco, né? Que eu conheço, que eu vivi, que eu sei. Não, com certeza. Tudo é evolução. Por isso que eu faço esse quadro, que é o de síndico, para a gente pode aprender um com o outro, com a experiência, né, de cada um, de uma forma ou do outra, porque não é sobre o conhecimento, é sobre a experiência, sobre a vivência, né? É o dia a dia, tá ali. Às vezes eu passei por uma coisa e eu conversando com você posso, né, te passar esse conhecimento e vice-versa, né? E para você, Marcelo, o que não pode faltar para um síndico hoje, cara, no seu ponto de vista? Eu acho legal, viu, Tiago, até assim, com a sua postura, eu penso muito isso em relação à carreira de síndico e penso muito isso como a carreira de corretor de imóveis também. É até um pouco, especialmente na área de corretagem de imóveis, eu já estou há bastante tempo nessa área, também escrevo muitos artigos, participo de muitos podcasts, então eu tenho uma visão muito menos romântica do que a maioria das pessoas tem. Que eu quero realizar sonhos, que eu vou achar a sua casa ideal. E a gente vê que no dia a dia do mercado imobiliário é muita dificuldade, é muita luta. A gente ouve, eu acho que a empatia das pessoas também baixou muito nesses anos, empatia, paciência, falta de respeito aumentou muito, eu acho que esse pós-pandemia. Então também tem até uma síndica que é bem conhecida aqui em Brasília, que eu via assim, algumas lives dela, umas pessoas, no aniversário do condomínio eu vou lá dar uma cartinha para ele lá de feliz aniversário, eu vou fazer um bolinho aqui para os meninos. Eu falo assim, é legal a gente ter, especialmente em condomínio residencial, ter essas atividades de integração. É legal, igual eu vejo esse síndico lá, que entrou com muita animação, muita alegria no coração. Só que assim, é muito difícil dia a dia, né? E às vezes você é aquele para-raio lá que as pessoas estão ali desabafando, estão com problema ali, brigou com a mulher, vai desabafar com o síndico, está com problema no vizinho, e às vezes poderia tratar de uma forma mais amigável,
ali com o vizinho, mas não quer colocar um terceiro, porque não quer nem se submeter a falar, vizinho, será que você poderia baixar o som a partir das 10 horas da noite? Não quer ter esse embate direto ali com alguém que mora com você. Mas o que eu acho, o Thiago, é o que não pode faltar. Primeiro, assim, é ver que não é tão fácil. Tem momentos de felicidade, tem momentos de alegria. Isso aí que você falou, Thiago, assim, a gente não combinou isso antes, mas eu falei, cara, isso aqui eu estou fazendo para mim. Então, esse feito é meu. Eu sei que precisava ser feito isso, eu fiz. Talvez muita gente nem percebeu, não sabe da grandiosidade, mas eu, quando deito lá no meu travesseiro, eu sei da importância daquela determinada atitude, da relevância de ter feito aquela obra, de ter encerrado aquele contrato, de ter instalado um gerador de energia, de ter colocado um grupo de advogados novo para trabalhar. Eu sei da importância, mas muitas vezes, o que eu costumo falar, em muitos condomínios, é que o cara chega lá, ele aperta o botão, o elevador está funcionando, ele abre a torneira, está saindo água ali na torneira dele, o portão eletrônico está funcionando, às vezes ele nem sabe tudo que está por trás para que todo esse show funcione. Então ele até esquece que o síndico existe. Mas a partir do momento que aí o elevador está estragado, a água não está sendo fornecida ali a contento, aí ele vai, nossa, quem é o síndico? Tem um síndico aqui, vou entrar em contato com ele. Mas o que eu acho, Thiago, é assim, talvez lá, você pense, né, parece que eu sou um idoso falando, né, mas lá em 2017, 18, 19, eu acho que não havia tanto acesso à informação como tem hoje, né? Tantos podcasts, tanta gente produzindo conteúdo. Então, até mesmo aí no seu YouTube, que seria legal que todo mundo seguisse. Eu costumo fazer isso com outros temas que eu estudo, mas parar e maratonar todos os vídeos, talvez os cortes, não é porque é 1 hora de entrevista que você tem, mas mesmo ali os vídeos do Thiago, assiste com a velocidade de 50%, assiste com a velocidade de 100%, que em 1 hora você assiste 35 minutos. Ou você para ali para fazer uma tarefa doméstica, coloca um fone, vai ouvindo os cortes ali do Thiago, que eu acho que acaba por te dar luz, te dar visões, e também você vê que você não está sozinho nessas, às vezes, as dificuldades que você está passando nesses podcasts, com muita frequência a pessoa deve ver um problema similar ao que ela já passou. Então, hoje é muito fácil no carro você ouve, fazendo atividade doméstica você ouve. Então, assim como tem o seu podcast, tem vários outros podcasts bastante interessantes, e a pessoa buscar qualificação para essa atividade, que todo mundo sabe que é multissetorial. Você tem que entender um pouco e mesmo que você tenha profissionais, né, você vai contratar um engenheiro, você vai contratar um advogado, mas você tomar uma decisão, você tem que entender um pouco de direito, você tem que entender um pouco de contabilidade, tem que entender um pouco de engenharia, entender um pouco de relações humanas, um pouco de gestão de pessoas, gestão de conflitos. Então, não é uma atividade fácil, envolve muitas áreas do conhecimento, né? Então, naturalmente, para quem gosta, para quem vibra, é buscar conhecimento. Bacana. Eu sempre falo, né? Isso aí, né, leva para a vida, né? Que é adquirir conhecimento e praticar o conhecimento, né? O adquirir conhecimento é você errar menos, né? Você ser mais assertivo. Igual você falou, hoje com a sua idade, você já viveu tantas coisas, você sabe o caminho das pedras, vamos dizer assim, né? Vai por aqui, igual hoje, a pessoa liga para mim, Thiago, tá o problema. Eu falo, não, eu sei que é, porque eu já vivi aqui, então a gente acelera o processo e erra menos, né? E aí a gente tem sabedoria para poder conduzir ali o dia a dia e evoluir. Eu acho que é muito bacana isso. E é trocar essa experiência, né? Eu acho que tem que estar sempre aberto a aprender. Sempre estou aprendendo com alguém, sempre estou me desenvolvendo, sempre estou abrindo um novo olhar. Igual você falou, vem alguém, fala uma coisa, pô, que legal, interessante, né? Pô, interessante ponto de vista, vou pensar nisso também. Porque às vezes também se fecha e aí a gente não anda, não desenvolve, né? E para desenvolver tem que estar com essa mente aberta e as nossas infinitas possibilidades. Marcelo, mostra aí então os prêmios aí para nós e vai comentando cada um. Assim, eu só separei dois, são vários que eu tenho aqui na minha sala, na minha nova sala comercial. Mas acho que tem dois que são mais importantes, que eu vou pegar aqui rapidamente e mostrar. Então, até lá no meu Facebook, tem isso, inclusive, sabe, Thiago, eu lembro lá em novembro, aí eu viajei, né, fui lá para Londres com recurso próprio, eu falo inglês também e tal, e depois eu divulguei para as pessoas lá, né, o e-mail de todo mundo, recebemos, no plural, né, recebemos um prêmio e tal, e
teve uns 3 ali que me responderam e-mail, parabéns, que bom. E para minha surpresa, é quando eu voltei já, depois eu fui em Londres, depois fui visitar um amigo na Eslovênia, eu voltei, aí teve uma oftalmologista, né, que veio esse meu encontro e tal, e veio falar comigo, até fiquei um pouco assustado, e lá, parabéns e tal. Mas não foi uma festa com banda marcial ali preparada para me receber e uma festa com champanhe. Eu acho que é uma recepção também muito fria, né? Mas tem esse prêmio aqui, parece até a bola de ouro lá do Cristiano Ronaldo. Essa aqui eu recebi lá em Londres, por essa obra que eu fiz lá em 2017, que eu posso até detalhar os aspectos dessa obra que me levaram a ganhar esse prêmio. E tem esse troféu aqui, que até tem um ano aqui de 2019, mas foi em conexão também com essa obra lá em 2017. Esse aqui foi lá em Chicago. Né? Então, Marcelo, esse segundo foi sobre o quê? Qual foi a premiação? Esse é 17, esse aqui tem um ano de 2019 gravado, só que a inscrição no prêmio foi feita em 2018, né? Um em Londres, outro em Chicago. Então, assim, essa obra que foi feita lá no Centro Clínico Sudoeste, vale a pena dizer que foi uma obra com prédio em funcionamento. Não é uma obra que mexe com toda a estrutura e o prédio em funcionamento, com a instalação de muitos andaimes muito altos, porque nessa obra, fazendo um resumo, né, teve o projeto de arquitetura, dividido em 4 partes, e então essa primeira parte era a troca desse policarbonato antigo por lona tensionada. Aí uma empresa de Brasília fez a remoção, a demolição de toda a estrutura, e uma empresa de Belo Horizonte, contratada com experiência em obras no Brasil todo, veio fazendo a instalação dessa cobertura. E aí 4 trabalhadores de Belo Horizonte ficaram um mês aqui em Brasília para finalizar essa obra. E até em 2017, Thiago, eu não tinha tanto assim essa facilidade que eu tenho hoje de fazer vídeo. Eu faço muito vídeo de moto, estou vendo esse apartamento, estou vendo essa casa, a gente aprende como filmar, como captar áudio. Então eu aprendi muito isso, mas lá em 2017 eu fiz um documentário mais um pouco amador, digamos assim, né? Mas dá para entender, dá para ver o antes, dá para ver o depois. Eu acho que em condomínio é muito interessante essa questão do antes e o depois, né? Tá aqui, o negócio todo quebrado, tá aqui o depois, todo bonitinho, para mostrar na Assembleia. Então tem um pequeno documentário aí no YouTube que mostra um pouquinho do engenheiro falando, um pouquinho dos arquitetos que fizeram o projeto falando, eu falando, alguns condôminos, a execução da obra em si. Só que assim, essa obra, por que levou esses prêmios? Então, essa obra, mais de 3 toneladas de metal foram removidos, que era da cobertura antiga. E 3 toneladas desse metal foram mandados para reciclagem. E a lona tensionada, assim, depois que você contrata a empresa, o engenheiro da empresa, que é até um alemão, ele já deve estar com 75, 76 anos de idade hoje. Alemão, mora aqui no Brasil há mais de 30 anos, mas fala português com sotaque. Então ele veio, faz todas as medições, aí essa lona, como é um tecido, eles fazem os cortes no tecido, e normalmente com esse tecido que sobra do corte, eles jogam fora, incineram. E eu falei para a empresa, faz o seguinte, traz esses restos de lona aqui para mim, que eu vou dar um fim nisso aqui. E aí o que eu fiz com esses restos da lona, em vez de incinerar? Eu contratei uma associação de artesãos, e aí os artesãos fizeram uma bolsa de pano com o logotipo do prédio, e com o fundo dessa bolsa era a lona tensionada. E aí eu distribuí para todos os condôminos também, 1, 2 bolsas para cada, e então deu uma reutilização desse material e também gerou renda para aquela associação. E aí, assim, como consequência da obra, assim, o prédio ficou esteticamente muito mais bonito, muito mais moderno, ficou com uma temperatura ambiente muito mais agradável, sem utilização de ar-condicionado nem nada, só com a troca do material, porque essa lona é até utilizada também na Arábia Saudita, no mundo afora, mas ela com 50 graus, você coloca a mão nela, ela está fria. Né? E a gente faz branca, a maioria das obras são em cor branca, mas tem várias cores que você pode escolher para fazer essa obra e tal. Então, melhorou a circulação de ar dentro, que é tudo fechado, depois passou a ser parcialmente aberto, até acusticamente, que quando chove, hoje uma chuva muito, muito intensa, o policarbonato fazia um barulho mais forte.
Hoje até a questão acústica fica melhor. Luminosidade natural também, com a penetração da luz natural do sol. Então o pátio central fica muito mais claro, muito mais iluminado, sem necessidade também de utilizar energia elétrica ali, pelo menos em horário comercial você não precisa. Então, aí com todos esses benefícios, Thiago, eu escrevi, eu tirei fotos, fiz vídeos, a foto do antes e do depois, aí fiz um texto em inglês padrão e apliquei para um monte de prêmio mundo afora. E esse prêmio aqui, esse azulzinho, é uma entidade lá de Londres que ela trabalha com lixo. Lixo. É uma entidade que trabalha com várias empresas que mexem com lixo no sentido mais amplo da coisa. Então, até esse prêmio está escrito aqui, né? Best Resource Project by Facilities Management. Então, assim, o melhor projeto de administração predial, né? De gestão de lixo. E, inclusive, aí, nesse prêmio, porque 2 de novembro, por coincidência, essa sincronicidade da vida, mas 2 de novembro teve esse prêmio que eu ganhei, e à noite, por coincidência, é um prêmio que cada ano ele acontece num país diferente, mas esse prêmio, que é mais relacionado à demolição, ele aconteceu em Londres. Então, já aconteceu em Miami, já aconteceu na Irlanda, já aconteceu, sei lá, Nova York. Só que, por coincidência, foi dia 2 de novembro, os 2 prêmios, em Londres. Legal. Então, esse aqui eu ganhei, e depois à noite fui lá para outro prêmio, mas aí já era empresas de demolição. Então, com grandes cases de empresas que demoliram um grande viaduto, a empresa que demoliu lá o estádio de Wembley. Mas dessa vez eu não ganhei o prêmio, mas eu participei de um jantar de graça lá com centenas de pessoas. E aí eu ganhei uma menção honrosa lá por essa demolição que foi feita, né? Então, esse prêmio de Chicago também ele tem associação com essa obra. Curioso uma coisa. De onde é que surgiu essa ideia? A obra? Onde é que surgiu a ideia de fazer dessa forma? Então, Thiago, é interessante o seguinte também, né? Que não que isso tenha contribuído para os prêmios, mas é uma coisa que as pessoas gostam muito, que eu levei para todas essas premiações lá em Londres e Chicago, essa bolsa e levava uma caixa de bombom garoto dentro, né? Tipo, coisa de R$15, R$16, só que para a gente é comum aqui, qualquer supermercado você compra, mas para quem recebe aquela bolsa com toda essa explicação aí que foi dada também lá nos documentos, os prêmios e com a caixa de bombom garoto, a pessoa fica feliz, eu tirei foto lá com os organizadores dos eventos e tal, foi bem legal. Só que assim, essa obra ela surgiu com todos esses problemas que o policarbonato já estava ocasionando, ou seja, tinha momentos assim, não dava mais para consertar ele, fazer remendo, porque chovia, dava muitos vazamentos, você corrigia aqui, corrigia ali, já estava com muito vazamento, estava feio já, ele começa a ficar muito enrugado, esteticamente um pouco mofado e escuro, tem essa questão também de temperatura, mas assim, era certo que teria que se trocar essa cobertura. Mas aí a pergunta que se fez lá em 2016 e aí, vamos trocar o policarbonato pelo quê? Né? E aí eu acho que eu falei com 10 empresas de arquitetura diferentes, aí 3 eu fiz uma seleção final, deixei em aberto lá para os condôminos opinarem, mas ninguém também estava nem aí, não tinha tempo e tal. Então, eu optei por uma empresa de arquitetura, que aí ela fez o projeto, né? Essas 4 etapas, fez todo o projeto. Mas aí, claro, é muito mais mérito da empresa de arquitetura do que meu, mas aí você vai demolir, e aí você vai trocar o quê? O policarbonato por outro policarbonato, você vai cobrir de tijolo, você vai colocar um vidro lá, como tem coberturas muito aí em shoppings, que a cobertura é toda de vidro. Mas aí essa questão da lona tensionada é o quê? É a possibilidade de você cobrir uma grande área com um custo também muito inferior ao que seria dessas soluções, como a que eu acabei de mencionar aí, né? Do policarbonato, vidro, uma solução mais barata, pelo tamanho da área, e com todos esses benefícios que eu já mencionei. Mas vale a pena dizer, sabe, Thiago, isso vale também para condomínio de forma geral, e a gente tem que ter muita paciência também nesse trato, que assim, quando esse material, em tese, ele dura 30 anos. Então tinha uma opção, tem um material brasileiro de Londres,
lona e tem um material francês. Então, essa lona ela é fabricada por uma empresa francesa que chama Serge Ferrari. Então, você pensa, nossa, sei lá, você vai pagar 20% a mais para uma obra que vai durar 30 anos. Né? Eu penso dessa forma, e a maioria pensou comigo, vamos pagar 20% a mais porque o negócio vai ficar 30 anos aí. Porque ao longo desses 30 anos você tem vários outros problemas, várias outras prioridades para fazer. Então, a gente optou pelo material mais barato, mais caro, né? Dessa empresa francesa. Então, tem uma empresa que importa o material e revende aqui para as empresas de lona tensionada, e que na época, lá em 2017, são poucas empresas, sabe? Tem duas em Minas Gerais, tem uma na Bahia, acho que tem uma outra no Rio de Janeiro, são poucas empresas que mexem com isso. Mas, em linhas gerais, sabe, Thiago, em condomínio, tem muita gente que vê as cifras e acha que esse dinheiro está saindo lá do bolso dela, né? Então, por exemplo, essa obra aqui, eu não me recordo dos números. Eu tinha isso tudo de cor, mas, por exemplo, uma obra dessa, que trouxe todos esses benefícios que eu mencionei, vamos dizer, R$1 milhão. Aí tem gente que fala, R$1 milhão de um negócio dele? Não, mas é R$1 milhão dividido por 139 salas, dividido por 12 meses, e aí você vai na sua sala lá, cara, isso aí vai dar R$300. Então não é R$1 milhão que está saindo do seu bolso, é R$300, é R$800 que essa obra toda está representando, sabe? Então é muito pouco frente à valorização do prédio como um todo, né? Que aquilo ali mexeu com a estrutura, tá com o pátio central. Qualquer pessoa que entra no prédio de qualquer lado vai ver aquela obra ali. E assim, e aí tiveram algumas pessoas, eu sempre coloquei à disposição, mas teve uma empresa, um centro comercial aqui de Brasília que queria fazer essa obra, mas era um prédio bem menor. Pô, tal valor para isso. Também essa obra, Tiago, vale a pena dizer, de lona tensionada, o cara não vai fazer em 50 metros quadrados, em 80 metros quadrados, porque isso aí você coloca todo outra solução técnica. Então, normalmente é para grandes centros comerciais, para estádios, realmente, porque essas empresas que mexem com isso, você imagina, vem de fora aqui de Brasília, tem todo esse custo também para fazer os projetos, porque além do projeto de arquitetura, o cara fala, é assim, aí o cara vai fazer o projeto técnico de execução daquela obra em si. Ele não vai tanto basear, porque aí os cálculos, a medição, a altura, como é que isso vai estar sustentado, os ganchos, os cabos, é a empresa que vai executar a obra que faz, né? A empresa de arquitetura. Então, também numa escala muito pequena fica muito caro, então às vezes eles não vão nem cortar esse tipo de obra, né? Mas é uma obra bem interessante, realmente, para estacionamento, e hoje já tem uma visão até, eu acho que em 2017, mas eu acho que ali não funcionaria essa solução técnica, mas hoje já tem muitas coberturas de estacionamento que são feitas com placas de captação solar, né? Mas, então, até fui lá em Foz do Iguaçu, num congresso até de corretores de imóveis, tem a maior usina de estacionamento, né, de captação de placa solar em estacionamento da América Latina, e num hotel lá em Foz do Iguaçu. Então, achei muito interessante essa solução técnica. Você cobre o estacionamento e, além disso, você cobre ele com placas e está produzindo energia elétrica. Mas lá o prédio, o Centro do Sudeste, ele é extremamente horizontal. É diferente de um prédio lá em Águas Claras, que é um prédio extremamente vertical. Lá o prédio é bem horizontal. Então tem uma área gigante lá de telhado, que se futuramente os gestores lá quiserem fazer, tem telhado à vontade lá para fazer um projeto de captação de energia solar. Cara, Marcelo, que papo bacana, bacana mesmo. Vou convidar você para um podcast, para fazer esse bate-papo lá presencial, trocar uma ideia. A gente está chegando na reta final do nosso programa. E assim, meu jovem, cara, que bacana. Eu acho que você abriu minha mente para muitas coisas, né? Para novas possibilidades. Às vezes estamos fazendo sempre a mesma coisa, às vezes pode pensar uma coisa diferente. E aí se vai impactar para todo mundo, né? Você falou, 1 milhão é caro, eu não acho para 30 anos. Vai impactar na estética, na visão, as pessoas vão querer estar ali. As pessoas têm que começar a abrir a mente que tudo em condomínio é investimento, gente, não é custo. É investimento, é estética, é autoestima, é nas pessoas, né? Então, assim, tem esse olhar. E aí eu fico aqui até para quem mora em condomínio, cara, vamos valorizar o gestor do seu condomínio, cara, porque ele faz aquilo que você não faz, literalmente, você não tem tempo. Você falou, eu estou trabalhando, tenho minha empresa, então ele está ali cuidando, está ali zelando, né? E é muito bacana a gente ver quando a coisa dá certo. Eu sempre falo que eu torço para que dê certo para todo mundo. Porque se alguém falar assim, a gestão do Marcelo, foi boa, é uma gestão profissional, vale a pena ter, então isso impactua também no meu trabalho. Né? Quando é errado também é ruim. Mas eu torço para que dê certo para todo mundo, cara. E parabéns pela primeira, sua coragem, né?
Você fazer algo novo tem que ter coragem, né? Porque ninguém sabe como é que vai ser o impacto disso, né? E parabéns por acreditar em você, né? E continuar com isso, né? Acho que é muito bacana você guardar os seus prêmios aí, porque é um símbolo de que você realizou, né? Você realizou para você. Você está falando que você é capaz, que você dá conta. E que bacana também que você entendeu a hora de sair fora. Eu sempre falo que a gente tem que saber a hora de sair fora também, né? Porque, Uhum. beleza, fui construir, aprendi, desenvolvi e vou para a próxima etapa, né? Então, cara, parabéns mesmo, energias positivas aí. E eu queria ter mais tempo, mas vou marcar mais presencial, um Vai, podcast. legal, mas tá bom aí. E convido, viu, Thiago? Assim, agradeço, parabéns pelo seu trabalho também, por sua energia, seu entusiasmo, sua felicidade. Acompanho você. Assim, sempre de forma gratuita, quem quiser conversar comigo, quiser uma opinião, estou sempre à disposição para atender. Convido todos a me seguirem no YouTube, me seguirem no TikTok, Instagram, todas essas mídias sociais. É só procurar pelo meu nome e meu sobrenome, Marcelo Sicoli, que eu estou presente em todas lá. Outra coisa importante, você falou para mim que tem um documentário. E tá onde esse documentário? Para quem quiser depois ver ali toda a história, como é que foi. Tá no seu YouTube? Isso, tá no meu canal no YouTube. Mas aí tem que entrar lá no. Assim, talvez não seja tão fácil, mas você coloca obra premiada em condomínio, então deve achar. E isso repito, assim, é um documentário que dá para entender, mas não é um documentário muito profissional. Hoje, talvez em 2024, eu tenho muito mais conhecimento para produzir um documentário do que eu tinha lá em 2017. Essa experiência e ver como é que foi. Porque, assim, o que é bacana nesse insight seu? É a gente abrir a mente para outras possibilidades, para alternativas diferentes, entendeu? E isso vai chamar, às vezes não é o documentário, mas a ideia. Pô, explodiu minha mente aqui. Pera, o que eu posso fazer? Qual o tipo de alternativa você falou? Pô, você fez alternativa, tinha uns áreas lá, você criou garagem, pô, renda para o condomínio. Pô, você criou quiosques para o condomínio, renda para o condomínio. Né? Você fez um investimento que impactou diretamente no patrimônio das pessoas. Eu vou falar patrimônio. Não vou nem falar do recurso financeiro que veio, porque mais pessoas foram lá no empreendimento, mais pessoas estiveram ali, valorizou a hora de trabalhar de quem trabalhava ali também. Então, Os você imóveis também, naturalmente, né? Os imóveis valorizados também. outra coisa que eu achei bacana, que nós, ó, puxa a orelhinha de nós síndicos, eu também me incluo nisso, é que temos que valorizar os funcionários dos condomínios. Sem eles, a gente não é nada. Nada. Sem equipe, a gente não faz nada. E é um pessoal que é deixado de lado. E muitas vezes o síndico não tem coragem de vestir a camisa com eles, valorizar, qualificar. Porque se ele está qualificado, o condomínio vai ganhar também. É um pessoal que a gente tem que começar a valorizar mais. E não só o síndico, todo o condomínio, né? Então, ter esse olhar de valorização daquele ser humano que está prestando um serviço de terceirização para a gente, né? Então, assim, tem esse olhar também. Então, assim, tem muito insight bacana que a gente pode abrir nossa mente. E é igual eu falo, cara, infinitas possibilidades. Olha como é que é gostoso conversar com alguém que está no mesmo segmento. Isso que eu falo, a gente tem que estar junto, gente. É de síndico para síndico, porque não é sobre conhecimento. É sobre o que eu aprender com você, o que você fez lá, né? Essa visão diferente, essa qualificação, buscando excelência. Cara, que bacana, que fantástico. Estou muito feliz hoje porque eu aprendi muita coisa aqui. Não, que bom, Fica Thiago. os finais. E lembrando, gente, ó, esse aqui é o cara, o maior, melhor corretor e premiado do Brasil. Você quer vender seu imóvel, quer alugar, quer fazer. Aqui, cara, o homem vende de peixinho ao mar. O cara é fera, velho. É verdade. São atividades assim que, como eu falei lá no início, né, a atividade síndica, a atividade de corretor de imóveis, elas são complementares, mas sim, para ser um corretor de imóveis de excelência também, você tem que dedicar bastante tempo. Tem gente que tem uma profissão, vai dedicar só algumas horas ali, as leis mudam, as dinâmicas de mercado mudam, as formas de anunciar imóvel mudam. Então, realmente, você tem que estar dedicado a essa atividade para ter sucesso. E assim como na carreira de síndico, é muito competitivo também. Hoje tem muita gente trabalhando com isso, né? Com a profissionalização da profissão. Talvez há 15 anos atrás não existia tantos cursos de formação, tantos profissionais como tem, e o segmento imobiliário também, como o segmento jurídico também, o segmento de medicina, é muito competitivo. Então, a pessoa tem que estar sempre se qualificando. Tem muita gente competente no mercado, então também tem que saber que não é fácil, nada é fácil, não. Tem que se dedicar É, e plantar as para coisas vão colher. acontecer. Ô, Marcelo, meu jovem, muito obrigado. Ó, energia. Vamos que vamos, arroz. Até o próximo encontro.
Tudo bem? Tá bom. Valeu! Obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. Até mais. Valeu, galera!